Influência no cristianismo. Embora a Igreja Católica sempre tenha negado veementemente que o culto à Virgem Maria é uma adaptação ao culto da deusa Ísis, não parece haver dúvida que existe uma grande influência da tradição egípcia nesse culto. Quando o cristianismo começou a ganhar popularidade no Império Romano, muitos templos de Ísis foram transformados em santuários cristãos, e para evitar os conflitos que naturalmente adviriam com os adoradores da deusa egípcia, os primitivos cristãos associaram-na com a mãe de Jesus, e foi dessa curiosa metonímia que nasceu o culto à Mãe de Deus, a Virgem Maria, que a muitos cristãos puristas pareceu verdadeira heresia, pois estes não admitiam que seu Deus, por princípio um ser incriado, pudesse ter tido uma mãe. Essa ideia era defendida principalmente pelos cristãos gnósticos que negavam a natureza humana de Jesus, vendo-o como um ser angélico que viera à Terra através de uma manifestação divina e não por concepção carnal. Essa tese viria a ser retomada pelos evangélicos, os quais têm em Maria apenas o canal humano pelo qual Deus manifestou-se em carne, mas não como Mãe de Deus. Conteúdo iniciático do Mistérios. Os Mistérios de Ísis e Osíris, base do famoso drama iniciático que leva esse nome, talvez a uma corruptela de um evento político ocorrido em tempos pré-históricos, quando o Egito ainda era uma nação governada pelo princípio do matriarcado. Como bem nos mostra Bachofen em seu magnífico ensaio sobre esse tema. Nesses remotos tempos, a rainha era a deusa, mãe, e encarnava os poderes da terra. Assim foi no Egito com Ísis, entre os povos mesopotâmios com a deusa Star, Lakshmi para os hindus, Ixchel dos maias e outros povos. Daí a associação que faz entre os poderes regeneradores dessa deusa e a capacidade da terra em renovar a vida do planeta. Os mistérios de Ísis e Osíris, também conhecidos como mistérios egípcios, se baseiam no drama da ressurreição desse deus, morto e esquartejado por Set, seu invejoso irmão. Como já aventado, esse drama pode estar na origem de um fato histórico onde um possível conflito de natureza política tenha originado o assassinato do rei por um irmão que lhe pretendia tomar o trono. Isso era muito comum na antiguidade, sendo um dos principais motivos das antigas tragédias gregas, cujos enredos geralmente se fundamentam em histórias desse tipo, onde reis são mortos e seus assassinos casam-se com a rainha para legitimar suas conquistas. No caso da lenda de Ísis e Osíris, há uma reação da rainha, que juntamente com seu filho Horus reagem ao assassinato do marido e pai, e vencem o tirano regicida. A versão mais acreditada dessa lenda, entretanto, a de que na origem os mistérios de Ísis e Osíris eram tradições religiosas muito antigas, nas quais se celebrava o poder de regeneração que Ísis, a mãe terra, possuía para dar vida à semente que nela era lançada. Daí foram desenvolvidos rituais que visavam reproduzir o processo segundo o qual esse evento mágico se realizava. Então, talvez por um processo de metonímico de adaptação, cunhou-se a lenda de que Ísis, a mãe sacerdotisa, teria recomposto o corpo morto do seu marido e restituído a sua vida, da mesma forma que a terra transforma em planta viva uma semente considerada morta. Foi Plutarco, escritor grego do século V a.C., que popularizou no Ocidente esse mito ao escrever um longo trabalho explicando seu verdadeiro significado. Para ele, os mistérios egípcios eram semelhantes em conteúdo aos mistérios gregos representados no santuário de Eleusis, onde também se cultuavam os poderes regeneradores da terra. A lenda diz que Osíris era filho do deus Sek com a deusa Nut. Foi um príncipe originário da mítica Atlântida, que sobreviveu à destruição daquele antigo e extraordinário mundo, após baixarem as águas do dilúvio que fez desaparecer as antigas civilizações da Terra. Ele, com sua esposa Ísis e seu filho Horus, mais alguns membros da sua família, entre eles seu irmão Set, aportaram no Vale do Nilo, onde começaram a ensinar aos povos que ali começavam a desenvolver-se os rudimentos da civilização. Com o tempo, Osíris tornou-se rei do Egito, se tornando o primeiro manes dos povos do Nilo. Após organizar o governo no Vale do Nilo, Osíris partiu em peregrinação por toda a terra para fazer o mesmo com outros povos. Na Babilônica ele ficou conhecido como Enlil, na Pérsia como Mitra, na Índia como Shiva, o civilizador. Enquanto peregrinava pelo mundo ensinando os povos os segredos da agricultura, da metalurgia, das artes e demais disciplinas que fazem uma civilização, sua irmã e esposa Ísis ficou governando o Egito e em seu lugar. Quando voltou, após implantar a civilização pelo resto do mundo, foi assassinado por seu irmão Sek, que escondeu seu corpo dentro de uma arca e o atirou às águas do rio Nilo.
Ao saber da morte do marido, Ísis partiu à procura do corpo, encontrando-o, afinal, nas praias de uma cidade de Biblos, preso aos galhos de um tamarineiro. Todavia, o rei de Biblos, que não era a cidade fenícia, onde foi inventado o termo Bíblia, mas um povoado egípcio que ficava numa das bocas do Nilo, havia cortado a referida árvore para com ela sustentar o teto do seu palácio. Entretanto, após uma longa negociação com o rei de Biblos, conseguiu recuperar a arca com o corpo do marido e retornou com ele ao Egito. Colocou-o em um templo, aguardando a ocasião propícia para realizar os rituais funéreos. Foi então que o invejoso Seto roubou e dividiu o corpo em 14 partes, que enterrou em 14 lugares diferentes do país. Ísis, ao tomar conhecimento da nova maldade de seu terrível cunhado, saiu à procura dos restos mortais do marido e onde encontrava uma parte, sepultava-a com as devidas cerimônias, erguendo no lugar da tumba um templo em homenagem a Ra, o deus da luz. Cada uma dessas procuras representava uma viagem ritual que ela realizava, rendendo homenagem ao sol regenerador, fonte fecunda de luz e virtude, que prodigaliza a vida para todas as espécies. Após ter reunido todas as partes do corpo do rei assassinado, dando a cada uma delas sepultura de acordo com os rituais, o rei morto recuperou a vida, porém não a vida terrena, mas sim uma vida espiritual, pois Osíris tornou-se um deus e foi feito governador da terra dos mortos, Atuat. Recomposto em espírito, Osíris instruiu Horus, seu filho, a continuar a sua obra civilizadora, combatendo Set, que se tornou o símbolo do mal. Horus, à frente de um exército de filhos da luz, deu combate a Set e o venceu. A função escatológica desse mito é clara. Osíris, morto para a vida, ressuscitou espiritualmente por força das cerimônias que Ísis prodigalizou aos seus restos mortais. O poder da deusa Terra, aliada ao poder do deus, o Sol, vence a morte e promove a ressurreição. Daí a necessidade de toda iniciação que simboliza a morte ritual do profano, para possibilitar sua ressurreição como iniciado, incluir uma viagem ao interior da Terra, onde ele fica um tempo na total escuridão. Também por processo metonímico, a lenda de Ísis e Osíris passou a ser a representação simbólica do dia que derrota a noite, da luz que supera as trevas, da vida que vence a morte. E Ísis é a Terra, a mãe em cujo útero esse processo acontece. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para as notificações do canal Filhos da Viúva. Toda semana com novos estudos maçônicos.